Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Agora sim, boa escuta do episódio. Já diziam os Racionais, a multidão é um monstro, sem rosto e coração. E é assim que começam a invisibilidade, a negação e o apagamento. No concreto e no aço do racismo, onde a desigualdade reconstrói e mantém narrativas coloniais, a família preta resiste. Não uma família idealizada que cabe num comercial de TV, ou numa novela, ou até mesmo numa lata de conserva, mas a família real, aquela que luta para amar um mundo que insiste em desumanizá-la. E o homem negro? Ele não é o algoz que o sistema vende, muito menos a ausência que o estereotipam. Ele é o pilar necessário, mas sufocado por gerações de silêncio, violência e auto-ódio. E eu falo desse lugar sem vitimismo, vilanismo, ressentimento ou revanchismo. Eu falo do chão da vida, do que acontece no dia a dia. Então, como equilibrar trabalho, cuidado e masculinidade em uma sociedade que só espera a força bruta e nunca a vulnerabilidade? Como resgatar os laços que foram rompidos e construir tantos outros novos? E eu não estou aqui para tapar buracos com utopias. Eu estou aqui para aprofundar as camadas do que foi rompido, entender a violência estrutural e sistemática e encontrar caminhos de reconstrução. E eu disse caminhos de reconstrução. Esse é um espaço para homens pretos, mulheres pretas, pais, mães, filhos e famílias pensarem juntos como viver, como resistir e, principalmente, como amar. Eu não construí o Mergulho para ser um programa de soluções fáceis ou fórmulas. Aqui a gente vai descer juntos em direção às questões mais complexas e dolorosas, porque é lá que a gente encontra as chaves para transformar e o caminho para a cura. E para isso, a gente vai passar sempre pelos pilares do Parentalidade Preta, com profissionais negros de psicologia, em conversas que não só inspiram, mas desafiam, restauram e, principalmente, oferecem ferramentas. Parte 7. Do cuidado à parentalidade atípica. Nesse episódio, a gente vai explorar como o autismo, quando atravessado pela realidade racial, deixa de ser apenas uma questão clínica e revela uma estrutura inteira de desigualdade. Pesquisas mostram que não existe diferença biológica na incidência do transtorno do espectro autista entre grupos raciais, mas que muda profundamente é quem consegue ser visto, ouvido e principalmente cuidado. No Brasil, pretos e pardos, os negros, representam uma parcela significativa das pessoas com autismo, mas ao mesmo tempo são os que menos acessam diagnóstico precoce e acompanhamento adequado. Isso já nos diz que o problema não está no corpo da criança, e sim no caminho do cuidado. Quando a gente olha o diagnóstico, o cenário fica mais sensível. Crianças negras recebem o laudo em média mais de 1 ano depois de crianças brancas. Esse tempo não é neutro, ele é feito de portas fechadas, de profissionais que não reconhecem sinais, de escolas que confundem sofrimento com indisciplina. Muitas vezes, antes de serem compreendidas, essas crianças são rotuladas como agressivas ou desobedientes. O que deveria ser escuta vira muitas vezes correção, e o que deveria ser acolhimento vira punição. E quando o sistema erra, ele erra com padrão. A pesquisa que eu fiz aponta que crianças negras têm muito mais chances de receber diagnósticos equivocados antes de chegar ao autismo. Isso revela um olhar enviesado que lê o comportamento negro como um problema de conduta antes de considerar qualquer hipótese da neurodivergência. Ao mesmo tempo, os casos identificados costumam ser mais severos, o que sugere que só aquilo que grita é percebido. O silêncio, a sutileza, o sofrimento mais discreto continuam invisíveis. E se a gente amplia o olhar para o território, percebe que a desigualdade também tem endereços. Regiões com maior população negra, como o Norte e o Nordeste, concentram menos serviços especializados. O acesso fica restrito às capitais e muitas famílias precisam atravessar distâncias físicas e financeiras para conseguir o atendimento. O diagnóstico privado é caro, o público é lento.
E no meio disso, a infância passa, a janela de intervenção se estreita enquanto a espera se alonga. Dentro de casa, essa realidade ganha corpo na vida de mães e pais atípicos. A maioria dessas mães é solo, vive sob pressão financeira e carrega uma sobrecarga emocional constante. Existe uma luta dupla acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o capacitismo que deslegitima a criança, de outro, o racismo que deslegitima a família. E no centro disso tudo, uma exaustão que quase nunca é reconhecida. A sociedade espera força, mas não oferece suporte. Mesmo com isso tudo, ainda existem lacunas importantes nessa discussão. Pouco se fala sobre meninas negras autistas, sobre adultos negros que nunca foram diagnosticados, sobre a continuidade do cuidado após o laudo. Falta dado, mas principalmente falta interesse em produzir esse dado. Até porque olhar para isso exige admitir que o problema não é individual, ele é estrutural. E enquanto não se encara essa raiz, o que a gente chama de cuidado continua sendo o privilégio de poucos, quando deveria ser direito de todos. Na 7ª parte do mergulho, a gente vai descer mais um andar nessa troca, pensando na saúde de quem fica e de quem cuida. A gente vai pensar juntos como a falta de estrutura dificulta o ato de cuidar e como o sofrimento possui diferentes nuances sociais. A gente vai falar sobre algo que atravessa muita gente de maneira quase invisível: o silêncio. Esse programa não é e não se propõe a ser definitivo. Ele traz para a mesa a conversa que a gente deve ter enquanto comunidade. A função dele não é separar, é dar contorno e nome às coisas incipientes e difusas. Esse é o mergulho. Saia da superfície. Eu sou a Cíntia, sou uma mulher negra, uso cabelo Black Power solto, estou usando uma blusa azul e atrás de mim tem uma parede branca. A Cíntia que está aqui conversando com vocês hoje é a mãe do Levi, casada com o Paulo. Eu sou do Rio, amo dizer que eu sou do Rio, isso é muito importante para mim, diz muito sobre mim. Sou psicóloga e sou uma pessoa que busca sempre conectar a saúde e a educação na minha prática e pesquisar sobre direitos humanos, né? E a importância e o impacto dos direitos humanos, né, nessas áreas. Então, essa Cíntia que está aqui, que trabalha com pessoas com deficiência e suas famílias, e acredita que a gente não consegue olhar só para a pessoa sem olhar por tudo que atravessa essa pessoa, né? Sem falar de gênero, raça, sobre questão social e sobre a família. Então, tenho caminhado com as famílias e tido umas conversas muito importantes, né, formativas. Essa é a Cíntia que está aqui para trocar com vocês. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Antes da gente seguir, deixa eu te situar aqui dentro do universo Parentalidade Preta. Bom, esse é um podcast afrocentrado que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação de filhos e filhas negros e pretos em um mundo que insiste em nos apagar. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre masculinidades pretas aplicadas à parentalidade. Aqui o conteúdo não é o fim, ele é uma travessia, um espaço para se refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e, principalmente, fé no futuro. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente e autônoma. A pesquisa, leitura, roteiro, gravação, curadoria, edição, finalização, distribuição e promoção, e é feito sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E como você bem sabe, nada disso se sustenta sozinho. Nos últimos dias, esse trabalho seguiu de pé graças a um pequeno grupo que decidiu se comprometer de verdade. É justamente por isso que os números precisam ser ditos com clareza. A meta inicial é simples e possível: o Parentalidade Preta ser mantido financeiramente por 500 pessoas dentro de um universo que hoje ultrapassa 100 mil. Hoje, para que tudo isso funcione, o Parentalidade Preta conta com 109 apoiadores. Isso significa que menos de 0,1% das pessoas que acompanham escolheram valorizar isso que você está ouvindo agora. Apoiar a Parentalidade Preta é um ato que parece tão pequeno que dá a impressão de que depende mais de outra pessoa do que da gente mesmo. Mas eu vou te dizer, cada compromisso transforma discurso em trabalho e trabalho em permanência.
Então, se você ouve, aprende, compartilha e reconhece a importância do que é feito aqui, eu tenho uma pergunta honesta para te fazer. Qual é o seu lugar nessa construção? E por falar em construção, eu preciso te lembrar que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um quilombo de escuta, formação e cuidado. Aqui onde você está ouvindo, você vai encontrar o Parenta, que tem entrevistas e audiodocumentários sobre temas de grande repercussão, o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas entre pais pretos sobre desafios, afetos, dores e delícias da criação, o Mergulho, que são trocas que propõem encontros aprofundados sobre masculinidades negras, e o Travessia, onde eu resgato as introduções importantes temáticas de episódios que são importantes para a atualidade. Uma aula didática com material incluso. Parentalidade Preta também tem séries documentais em áudio como Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. E falando em troca, eu também mantenho mensalmente as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que esse conteúdo te atravessa, hoje existem duas formas simples de se comprometer: pelo apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam essas bebidas, você me ajuda a manter esse portal vivo, autônomo e principalmente em movimento. Agora a gente segue com a troca desse episódio. Quando a gente olha para a realidade de famílias atípicas, a desigualdade, o cansaço e a falta de suporte, fica inevitável perguntar sobre quem sustenta essa rotina. Porque não é só a criança que atravessa o sistema. Quem cuida também. E é por isso que eu quis começar direto, sem rodeio. Eu perguntei a Cíntia como está de verdade a saúde mental de quem cuida de pessoas atípicas. Diego, de forma bem direta, está fragilizada. Está muito fragilizada. As pessoas que cuidam, elas estão cansadas, elas estão adoecidas. E isso não tem nada a ver com falta de amor, mas tem muito a ver com excesso de responsabilidade. Existe uma sobrecarga constante e pouco suporte, pouco ou quase nenhum suporte, né? E essa cobrança, ela é tanto social, né, quanto da própria pessoa, enfim, é toda uma estrutura que está sempre cobrando que os cuidadores entreguem alguma coisa, que façam coisas, mas nunca estão presentes para caminharem com aquela pessoa, né? A Bell Hooks, ela vai falar no Educando para Transgredir, que o cuidado ele só se sustenta quando ele é coletivo, quando ele circula, né? Quando ele não fica preso, ligado a uma pessoa só, concentrado numa única pessoa. Mas, infelizmente, a realidade que a gente tem visto na minha prática aqui no Brasil é que o cuidado ele é cada vez mais solitário. E você vê isso nos círculos sociais, né? Você vê os pais de pessoas atípicas sempre sozinhos, sempre distantes também de outros responsáveis, sempre nessa função do cuidado, né? Cada vez mais é mais difícil ver essas pessoas em funções sociais cotidianas, e quando elas estão nesses lugares, elas são julgadas, né? Enfim, a questão do cuidar, ele não deveria, mas é colocado no lugar de heroísmo, né? É uma coisa assim. Ser pai de uma pessoa com deficiência é quase que um dever sagrado, né? Que não pode ser interrompido. Então, o adoecimento dessas pessoas que eu tenho observado, ele não tem necessariamente a ver só com a deficiência, né? A gente sabe que quando a gente tem uma pessoa com deficiência, o entorno dela convive com isso e é atravessado também. Mas ele é muito mais ligado a essa ausência de uma rede que cuida dessa pessoa que cuida, né? Então, eu acho que a gente precisa parar de romantizar esse cuidado e começar a pensar em rede, né? Pensar em política pública para um descanso possível, para uma sobrevivência com qualidade. E isso só é feito quando a gente tem pessoas que caminham juntas, né? Mas, enfim, quando as políticas públicas falham, o corpo da pessoa que cuida adoece, né? Sim, verdade. É sempre muito essa questão, né? E você falou aí essa aproximação ao heroísmo, né? Poxa, você é uma pessoa, não sei o quê. E a gente estava conversando isso, inclusive, na troca, né? Tira até o direito dessa pessoa de se frustrar, de estar frustrada, de estar mal, né? Afinal de contas,
por que não, né? Por que não vai achar pesado? Por que não vai achar que não dá conta? Por que não vai estar mal, né? Acho que é muito interessante, você usou um termo aí que pega bastante, que é essa questão do heroísmo, né? Sim, e isso é muito capacitista, né? Que a gente fala do Uhum, preconceito às pessoas com deficiência, né? Porque se atribui essa questão do heroísmo, da beatificação desses uhum, responsáveis, dessa pessoa, né? Que é sempre um exemplo de vida. Só que ninguém fala sobre o luto que essa pessoa viveu quando descobriu que ia ser pai dessa sim. pessoa com deficiência e como que ela está lidando com isso ao longo da vida. Porque são poucas situações, na verdade, Diego, nenhuma situação eu vi de um pai, de uma mãe que deseja ser pai de uma pessoa com deficiência. Isso acontece, Uhum, isso é uma realidade, é um fato. Mas o desejo de ser, de exercer a parentalidade nesse lugar, ele é construído depois que o fato está dado. uhum, Então, pensar nesse luto do filho que você estava gestando, que não uhum, era um filho que ia depender de você a vida toda, né, fisicamente, ali financeiramente, e ninguém fala sobre isso. Quando a criança com deficiência, né, tá ali na descoberta, seja no parto, né, na primeira infância, quando isso acontece, as pessoas só levam para esse lugar do é um presente especial do universo, enfim, da uhum, espiritualidade. E não de que isso é um fato que vai trazer uma vida completamente diferente, né? Do que aquela sim, pessoa idealizou, sonhou e desejou. Então sim. está falando sobre uma mudança que é muito, muito brusca, né? E que as pessoas desconsideram. E aí, nesse desconsiderar, elas não permitem ou não abrem um espaço para que essa pessoa se frustre, esteja cansada, tenha raiva, não Uhum, queira essa situação e possa falar sobre isso abertamente, né? E aí vai criando cada vez mais um espaço ali maquiado, onde essa pessoa precisa ser um exemplo de vida, né? Que tudo se resolve só com o amor, e a gente também vai precarizando esse cuidado, né? Vai afastando as políticas públicas e vai tornando cada vez é, falar sobre saúde e saúde mental mais delicado nessa realidade, né? Tanto que não uhum, é difícil, a gente já viu várias notícias na mídia de cuidadores que, enfim, interromperam a vida por esse motivo, né? sim. Quantos atravessamentos nessa realidade, é, enfim, as políticas públicas que existem, mas que não são efetivas, né? A gente pode falar sobre isso mais à frente, mas Uhum. que a gente precisa reconsiderar, né? A gente precisa dar um significado novo para essa função de cuidado para ontem. Sim, verdade. Isso eu acho que é muito, muito do que você falou, né? E nem querendo resumir, mas imaginar que quem cuida precisa de cuidado, por mais óbvio que isso seja, né? Sim, e isso é muito importante da gente dizer, porque ele vai atravessar também o modelo de saúde que a gente vive, né? Uhum, Porque tanto socialmente quanto nas relações de saúde, falar da, falar de saúde era falar de ausência de doença. Então uhum, você precisava da medicalização da vida, né? Você tava ali uma coisa, você dá coisa para esse sintoma, um remédio para esse sintoma, e aí você não considera o todo que atravessa a vida daquela pessoa, né? Então, sim. eu acho também que a gente repensar isso tem a ver com esse movimento que a gente tem vivido na saúde também, de repensar essa perspectiva médica para uma perspectiva biopsicossocial, né? Ao mesmo tempo, esse cenário não nasceu agora. Ele vem sendo construído ao longo de anos entre avanços e ausências. E aí me veio essa necessidade de olhar para trás e entender se algo mudou ou se a dor apenas mudou de forma. E por isso eu perguntei a Cíntia se ela enxerga alguma evolução no trato com essas famílias ao longo do tempo. Eu acho que sim, a gente está vivendo mudanças na prática da saúde, né? Como eu falei, essa mudança de perspectiva do Uhum, modelo de saúde, né? Onde a gente amplia essa visão de saúde para qualidade de vida e bem-estar, e aí considerando não só o corpo daquela pessoa, mas o psicológico, o social, e sendo a família a primeira instância social, ela passa a ter uma perspectiva diferente naquela relação, né? Ela passa a ter compartilhar o protagonismo ali com a pessoa com deficiência, e tem cada vez mais a importância dela reafirmada e potencializada. Então, assim, a gente pode ver na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, né, na rede de cuidados da pessoa com uhum, deficiência, essa evolução sendo efetivada, assim, nas políticas públicas de saúde. A gente fala mais de inclusão, a gente fala mais de autonomia e acolhimento, né? Na uhum, prática, muitas famílias ainda não são escutadas e acolhidas como deveriam, né? Tanto na questão do acesso quanto na permanência dessas sim. políticas públicas, muitas vezes elas são voltadas para diagnóstico, né? Para
para a gente poder identificar o que aquela pessoa tem, mas as políticas elas não vão compreendendo o todo do acompanhamento daquela pessoa nas diversas fases da vida, né? Muitas vezes a gente tem muitas atividades que são voltadas para a infância, mas aquela pessoa vira adolescente, vira adulto, ela vai virar Sim. idoso, e uma hora esses cuidadores não vão estar mais aqui. A gente não tem um programa de habitação, a gente não tem, né, um programa robusto de cuidado, de que se externe, né, para os cuidadores mesmo, né, uma Uhum. política robusta sobre isso. Então, existe, mas quando a gente fala principalmente dos territórios mais pobres e afastados do grande centro, a gente fala de uma realidade que existe em partes, né? A Uhum. gente ainda precisa repensar essa lógica vertical, né? Mas Sim. existe, ela pode melhorar. Sim, acho que você tocou nos pontos aí que são muito importantes e eu acho que pouco se para pensar, né? É, pensar que aquela criança vai crescer e como é que isso Uhum. vai se desenvolver, né? E a impressão que eu tenho também é que é muito a pessoa com deficiência, ela vai acabar sempre sendo muito infantilizada dentro de toda essa trajetória, né? Eu queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso. Sim. Eu trabalho principalmente com jovens e adultos, né? Então, Uhum, esse é um dos maiores desafios que a gente encontra, né? Eu acho que isso também vem muito da perspectiva que a gente estava falando no começo, né, que é a uhum, questão do capacitismo, de colocar aquela pessoa como um anjo, né? É como um anjo, é como exemplo de superação, é aquela pessoa que dá um exemplo. Quando eu tô mal, eu vou lá e assisto um vídeo uhum, daquela pessoa fazendo. E aí isso também coloca no lugar da infância, né? A gente vai das infâncias, né? A gente coloca que aquela pessoa que é sagrada, ela não vai ter desejo sexual, ela não vai xingar, uhum, ela não vai crescer, aquele corpo não vai mudar, ele vai ficar preso ali numa infância imaginária que às vezes uhum. muitas pessoas, de uma maneira até covarde, cruel, atribuem isso somente à família, mas a família está tentando sobreviver, está tentando dar conta do que está acontecendo. Sim. E a gente, enquanto política pública, não pensa nesses acessos ao restante da vida, né? Hoje a gente tem o CAPS, que dá conta de algumas coisas, mas não especificamente de tudo, principalmente quando a gente fala da deficiência intelectual, né, e do Uhum. autismo. A gente ainda não tem uma política pública para isso, né? Mas e quando esses pais virarem idosos, né? Que é a grande questão das nossas trocas, das nossas formações, e quando eles não estiverem mais aqui. Porque muito dos sintomas que eu observo nessas famílias é sobre esse medo do futuro, sobre Sim, essa angústia do eu não posso morrer, eu não posso ficar doente, porque sim. se eu for, o que vai acontecer? Ele vai ficar sob a tutela do Estado. E aí? O Estado tem como dar conta? Não, hoje não. Então, a gente tem pessoas com deficiências em abrigos, que sem o acompanhamento que deveria ter, enfim. É uma série de questões que a gente começou a falar sobre, mas que a gente não tem encaminhado, né? Então, quando a Aham. gente pensa na estrutura da rede de cuidados, a gente pensa de ampliar essa discussão, de falar sobre esse processo de amadurecimento dessa pessoa, da maior autonomia possível dentro do que é da deficiência daquela pessoa, da realidade social que ela vive, mas de construir com essa família formas de que aquela pessoa tenha autonomia individual e aquela família também possa ter, né? Porque quando a gente fala também do adoecimento das pessoas que cuidam, a gente fala desse excesso também do cuidado, muitas vezes pela falta de orientação mesmo, do Uhum. que você pode ajudar no desenvolvimento daquela pessoa, né? Um profissional que é muito importante nesse processo é o terapeuta ocupacional, né? Que vai ajudar nas atividades da vida diária e que são muito importantes nesse processo, mas que no Sistema Único de Saúde eles são muito raros, né? São difíceis. Sim. Então, a gente fala de um profissional que é muito importante na aquisição dessa autonomia, mas que não está disponível para as pessoas. Então, a gente tem um problema, né? Então, Uhum. eu acho que a gente tem uma direção, né? A política de cuidados, ela é muito importante, ela vai tentar abrir caminhos, mas que ainda precisam ser pavimentados, né, para a Sim. efetivação de tudo isso. Sim, sim. Uma aproximação inicial. E quando a gente fala de estrutura, o SUS aparece como um dos principais caminhos possíveis, mesmo com todas as limitações. Existe uma rede pensada para isso, mas a distância entre o papel e a prática ainda é bem grande. E por isso eu quis saber como essa rede de cuidados à pessoa com deficiência funciona na realidade e o que ela de fato consegue alcançar. Olha, a rede de cuidados da pessoa com deficiência, ela é uma política pública, né, que veio Uhum, como resposta a uma
uma política criada em 2012 para mudar essa perspectiva que a gente estava falando, dessa lógica médica, né? Para falar sobre a atenção integral às pessoas com deficiência em todas as fases da vida dentro do sistema de saúde. O objetivo dela é prevenir agravos, né, das questões biológicas, melhorar o prognóstico, e quando a gente fala prognóstico, né, o objetivo daquele acompanhamento, daquele tratamento, e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E aí, esse serviço ele vai acontecer né, em tese, né, para as crianças, jovens e adultos e idosos, né, com as deficiências físicas, intelectual, sensorial e múltipla, e ele vai funcionar dentro, principalmente, das unidades básicas de saúde, né. Ele é uma forma de cuidado dentro da unidade básica de saúde que vai encaminhando para os serviços especializados e para a reabilitação. Então, a porta de entrada para esse serviço é a unidade básica de saúde, lá dentro, né, acolhido pelos agentes de saúde, né, pelos profissionais, eles vão sendo direcionados para os serviços especializados, né, e para os centros de reabilitação, até mesmo serviços hospitalares, quando é necessário, para que essa pessoa possa caminhar, não peregrinando sozinha, serviço por serviço, mas que ela seja direcionada como referência da clínica da família, né, da unidade básica de saúde da região dela, e ela seja direcionada por essa clínica para os serviços necessários durante o período necessário. Então, a política é uma forma de que a pessoa não fique dando a grosso modo, dando com a cara na porta, né, nos serviços, mas que ela tenha uma direção e uma condução do serviço generalista de saúde até para os especializados, né? Então, não, pode falar. Por isso que, assim, nessa perspectiva, quando a gente coloca a pessoa com deficiência no centro, né, ela não a deficiência dela é o centro, mas a pessoa é o centro desse acompanhamento, a forma da gente olhar para a família fica diferente. Né? A forma da gente conduzir o acompanhamento com a família é diferente porque ela é completamente envolvida no processo. Ela sai daquele lugar do acompanhante, da pessoa que busca na porta, deixa na porta, né? Que está ali mais passivo naquele processo, mas ela fica mais ativa e compartilha, né, esse protagonismo com a pessoa com deficiência, né? As famílias são orientadas pelos profissionais sobre a continuidade do cuidado, né, no seio familiar, porque é isso, né, que a gente preconiza na rede. O que acontece no ambiente ali hospitalar ou de cuidado, ele não pode acontecer diferente fora, né? Então a família, por exemplo, precisa conseguir compreender o processo de uma crise. Quando a gente fala de uma pessoa com autismo. Então, quando eu consigo manejar isso no consultório, é importante que eu compartilhe com a família o que eu observei, como o que está acontecendo, que a família consiga dar nome, consiga perceber também, para que haja continuidade, né? Porque se o cuidado é integral, ele não pode ficar bem só quando está com o profissional. A família, eu sou especialista naquela patologia, né? Eu sou especialista naquele transtorno, mas a família é especialista naquela pessoa. Ninguém conhece mais aquela pessoa do que as pessoas que convivem com ela cotidianamente. Então, a gente precisa dessa troca técnica e do que é real para a gente poder construir os caminhos possíveis para a autonomia dessa pessoa, né? Então, caminhar também próximo à escola, porque a gente vê também que falar sobre inclusão escolar hoje é um desafio muito grande, né? Eu sou completamente a favor da educação especial na perspectiva inclusiva, né? Que as pessoas estejam compartilhando a mesma sala, mas a gente sabe que a forma como isso está acontecendo hoje precisa ser repensada, a gente precisa falar de formação, e para isso a saúde precisa participar também desse processo, né? A gente precisa, é o que a gente está dizendo da perspectiva de rede, né, integral, a gente olhar para essa pessoa sobre diversos pontos de vista, né, sobre diversas prismas, para que não tenham formas diferentes de abordagem, né, mas para que todos tenham a mesma condução, a mesma perspectiva, né, e esse trabalho fique mais robusto e a gente consiga ampliar, né, as possibilidades das pessoas. Mas tem um recorte que atravessa tudo isso com ainda mais força. Quem cuida tem cor, tem gênero e tem história. No Brasil, esse cuidado tem sido sustentado majoritariamente por mulheres negras. Isso não é coincidência, é estrutura. E por isso eu quis ouvir um pouco a Cíntia falando de como ela lê essa realidade e como ela enxerga esse lugar dessas mulheres. Diego, no local onde eu trabalho, a gente tem basicamente 100 famílias. E
de 100 famílias, a gente não tem 5 responsáveis homens, né? Uhum. Isso, a gente tem mais de 50% dessas famílias sendo pessoas pretas, e dentro desse universo a gente tem mais ou menos 5 homens. E aí exemplifica exatamente o que você está dizendo, né? E fica evidente que no Brasil o cuidado ele é racializado, né? Uhum. E vai evidenciar essa marca histórica, né? De uma maneira muito perceptível, né? E aí a gente vai voltar para aquele assunto, né, de que desde a escravidão a mulher negra, né, é colocada nesse Uhum. lugar de cuidar, primeiro de uma forma compulsória, depois extremamente precarizada, né? E aí a Uhum. gente volta para a precarização que é colocada de uma forma romântica, né? Que é aquela coisa sacrificial, Sim. doadora, né? Onde a pessoa se coloca toda nesse lugar do cuidado e não se permite, né? Por diversos motivos, se olhar em outros papéis sociais. Isso não acabou, né, com a abolição da Uhum. escravidão. Muito pelo contrário, esse legado está aí, como eu disse para você, desses números que a gente observa lá no trabalho. Mas não é coincidência, né? Eu costumo falar isso com as famílias o tempo todo, isso é estrutura histórica, né? E a Cotirene, ela vai falar muito, vai ajudar a gente a entender muito isso quando ela fala da interseccionalidade, né? Uhum. Porque raça, gênero e classe estão ali operando juntas o tempo Sim. todo, né? E das nossas famílias, a gente também tem mais de 50% de pessoas em vulnerabilidade. Então, você vai vendo que tudo isso vai se reproduzindo, né, o tempo Sim. todo e atravessando a forma como a gente, é, enfim, experimenta, né, a deficiência. Porque eu costumo dizer que é uma questão que eu vou tentar ser um pouco polida nas minhas palavras, no Não sentido precisa. de que me incomoda muito as referências de deficiência que a gente tem na mídia, né? A gente Uhum. tem, enfim, as pessoas famosas que falam sobre, né, seus familiares com autismo, Uhum. né, os apresentadores que estão aí na mídia e que Sim. falam sobre o amor, né, que o amor resolve Sim. tudo. Só que essa mesma pessoa tem profissionais exclusivos para essa Sim. pessoa, né, para esse adolescente, Sim. para essa criança. E essa não é a mesma realidade que eu e você temos, que a gente depende do Exatamente. SUS. Então, eu não posso falar de amor se eu não tenho uma política pública que vai dar suporte para que eu sobreviva, né? Sim. Então, a gente vai voltar para aquela perspectiva, enfim, a gente pode começar a falar de necropolítica e de um monte de coisa, Pode, eu mas adoro. que é complicado porque as pessoas têm como exemplo esse tipo de deficiência, só que Sim. a gente não vive a deficiência igual, né? A gente é Uhum. atravessado por tanta coisa, então, assim, lá no trabalho eu tenho pessoas, eu trabalho no Rio, no município do Uhum. Rio, na capital, e a gente tem pessoas que vêm da Baixada Fluminense, que Sim. vêm de outros municípios, que demoram 2 horas para chegar no atendimento, que Uhum. aí chegam e muitas vezes chegam com fome, então eu tenho uma criança que desregula, eu não posso falar para aquela família só de amor. Aquela criança Sim. muitas vezes está com fome, Sim. né? E aquela família não tem recurso. Então, como é que a gente vai ter esse tipo de troca, né? E a mídia vai reforçar isso muitas vezes, e muitos Uhum. profissionais que não têm uma perspectiva racializada no acompanhamento, eles vão sempre nos colocar nesse lugar de agressivos, das Sim. pessoas que não têm compromisso com o horário, das Uhum. pessoas que não têm uma continuidade, da criança que fica num ambiente familiar que é barulhento, numa festa, Sim. mas que não vão considerar quem nós somos, né, o que a gente vive historicamente, o que a gente está Sim. vivendo hoje. Então, me incomoda muito, né? Eu faço a minha culpa enquanto profissional de saúde, e o que eu posso fazer é ter a minha perspectiva racializada, né? E trabalhar Uhum. isso, né, de uma forma direta e intencional com as pessoas, é que a gente possa falar sobre isso, que a gente consiga é, conquistar os nossos espaços, Sim. né, os espaços que são nossos e que foram tomados da gente durante muito tempo, Uhum. para que a gente não reverbere, né, esse Sim. tipo de prática, né, e que daqui talvez alguns anos a gente possa ter essa troca de novo e esse cenário ser diferente, né? Mas Sim. para isso a gente volta a falar das políticas públicas que precisam ser efetivas, né? Mais universais. É, E eu acho que você trouxe um ponto aqui que é importante a gente também remarcar, né? Quando a gente fala a quem é relegado o cuidado, de que forma, né? Então, sim, é uma posição da mulher negra dentro dessa sim, nossa visualização. E aí, a gente precisa também dizer, né, que os pais que não fugiram, ou não sumiram, ou não foram fugidos, ou não foram acabados pelo Estado no plano,
também não têm condições, talvez, de estar ali junto, porque eles têm que trabalhar muito para garantir isso tudo, né? Sim. Então a gente não pode, de maneira geral, falar que simplesmente não é mulher mesmo por conta da condição social, simplesmente machismo. Mas os homens que ficaram, aqueles que estão trabalhando para garantir que a esposa ou a companheira tenha condições de fazer todo esse outro corre gigantesco, né? Para fazer isso acontecer. Aqueles que ficaram, que tem que trabalhar mais, que tem que fazer o suficiente para sustentar, não pode tirar dessa jogada, né? Com certeza. E essas pessoas, né, é muito comum que quando a gente tem os homens, né, que ficaram, né, ou Uhum, que foram ficados, que passem também por essa questão de sofrer por não estar presente fisicamente, né? E exatamente. eu acho que isso é doloroso num lugar de você ter que escolher, né? Uhum, Você tem que escolher de que forma você tem que dar assistência. Você não pode estar presente porque você tem que sobreviver, você tem que comer. E eu acho que a uhum, gente não deveria ter que escolher entre estar presente exatamente. e prover alimento, né? A gente não deveria estar nesse lugar de fazer essas escolhas, porque Uhum, aí é uma sobrecarga, é uma culpa, e, enfim, isso gera diversos atravessamentos, tanto na pessoa, né, naquele filho que tá ali, naquela filha que tá ali, quanto na sim. pessoa que tá. Então, a gente vê muitos casos, né, que acabam sendo atravessados pelo alcoolismo, né, pelo uso Uhum, abusivo de substâncias, enfim, diversas outras questões, às vezes de excesso de uso de redes sociais, porque sim. é tão difícil falar sobre isso, é tão difícil você ter que dizer é, que você vai buscar uma fuga dessa realidade de Sim, alguma forma, né? Então, sim. esse é um lugar, né, das pessoas aí. Você olha para um homem negro que trabalha muito, que está ausente, não é. Né? A gente precisa Uhum, falar sobre isso, sobre essa pessoa que está escolhendo a sobrevivência da família e para escolher a sobrevivência ele acaba se tornando, né, sendo colocado nesse lugar de ausente. Isso é muito doloroso, muito sim, difícil a gente acompanhar sim, essas realidades. sim, verdade. E aí, falando ainda dessas pessoas, é bom que um tema vai levando ao outro, né? Eu vou colocar que por vivência própria, por ter sempre vivido na periferia, por ter visto isso acontecer, né? Aquela pessoa que acorda cedo, cruza a cidade, pega transporte público, que muitas vezes vai carregar uma pessoa que é do tamanho dela, que não tem a mobilidade, não tem a força para fazer as coisas. Ela faz um esforço gigante para garantir dignidade, chegando até um local que talvez seja o local onde você trabalha, e ela vai fazendo isso durante anos sem saber, sabendo que aquela pessoa, que o filho ou o ente querido não vai andar, não vai falar, mas está lá religiosamente fazendo o que dá para estar, como você bem falou, faz a vida dela toda em prol e em volta dessa construção. E eu queria saber de você que atende essas pessoas, como é que tá a cabeça dessas pessoas? O que que tem se passado? E eu queria deixar claro para quem está ouvindo a gente que a gente não pode desfazer essa imagem que eu construí agora. Eu vou até reafirmar. Cruza a cidade inteira com alguém do seu próprio tamanho, que não tem mobilidade, que pode vir a nunca andar, nunca falar. Essa pessoa importa pra gente. Eu queria muito te ouvir falando sobre isso. Olha, é muito delicado, né, a gente Uhum, falar sobre essa realidade. é, E a cabeça dessas pessoas, né, do que eu tenho visto no cotidiano, elas estão cansadas, uhum, cansadas. E é um cansaço que ele é doloroso não só fisicamente, né? Porque ele vem carregando o peso da culpa, da exaustão, uhum, do medo do futuro, como a gente já tinha falado anteriormente, né? sim, Mas ao mesmo tempo carregando um amor profundamente comprometido. Então é como se a gente tivesse uma intensidade muito grande de sentimentos muito distantes um do sim, outro, né? E aí você fica o tempo todo passeando numa corda bamba, né? Entre esse amor extremamente comprometido, mas também dessa exaustão. E eu digo que essa corda bamba é o luto, né? uhum, É esse meio do caminho que a gente estava falando lá no começo, de aceitar essa realidade imposta, né? Como a gente estava falando. São situações muito, muito escassas onde se escolhe ser responsável, né, por uma pessoa com deficiência, né? Essas situações, elas uhum, muito mais comumente acontecem. E o Fanon, ele vai falar, né? Tava vendo o especial e lembrando da minha leitura uhum, do livro do Fanon.
ele vai falar sobre o impacto do sofrimento contínuo, né, nos corpos racializados. E quando o cuidado ele vira sobrevivência, a saúde mental ela não fica só em risco, ela fica cada vez mais distante. Eu lembro que uma vez eu estava falando justamente com os responsáveis de adultos, que tem essa demanda maior de suporte, como você estava dizendo, né, que tem essa dificuldade de se locomover, de se comunicar, e que tem uma dependência física total, né? Sim. E eles falando exatamente sobre isso. Não dá para falar sobre saúde mental. Como que fala? E aí eu lembro que essa foi uma primeira conversa que eu tive e aquilo me atravessou de um jeito, porque o responsável falou pra mim assim: como é que você quer que eu respire, que eu vá meditar, que eu vá ter um tempo pra mim, Sim. se eu sair de perto dessa pessoa, ela pode não sobreviver. Então, aquilo me atravessou de um jeito que é uma realidade que ela é muito difícil, né? E o que sustenta muitas dessas pessoas é o vínculo, né? Esse amor que a gente estava falando. Só que é um amor que ele precisa fazer uma escolha pelo outro antes do eu. E eu acho que é aí que rui, né? Aí que a gente fala sobre pessoas que estão cada vez mais imersas na depressão, como a gente está falando da dependência, né? Na dependência química, na dependência digital. Porque essas pessoas, elas escolhem totalmente o outro. Elas não conseguem se perceber nesse processo e às vezes até criam uma relação que é extremamente simbiótica, né? Por conta dessa necessidade, essa dependência física muito grande, ela tem dificuldade de entender aonde ela começa e aonde o outro termina. E quando ela assume esse lugar da sobrevivência do outro, ela não consegue minimamente perceber se minimamente o que aquele outro consegue oferecer, né? Ou consegue fazer de autonomia. Às vezes eu tenho uma pessoa com uma necessidade de suporte muito grande que ela não consegue falar, mas ela consegue ir ao banheiro. Às vezes é uma pessoa que não consegue ir ao banheiro, mas ela consegue falar. Às vezes é uma pessoa que não consegue falar e ela não consegue ir ao banheiro, mas que ela dorme sozinha sem apoio do medicamento. E às vezes a gente tá tão envolvido naquilo que a gente não consegue perceber as pequenas coisas que aquela pessoa pode fazer para que a gente possa ter alguma vida, né, para além dessas pessoas, né, se dissociar aonde aquela pessoa começa e onde aquela pessoa termina. Mas é muito difícil, né, voltando ao que a gente estava dizendo, falar sobre isso quando a gente tem essas pessoas que precisam viver tudo isso, precisam trabalhar e precisam escolher, né, o tempo todo o que fazer. Por isso que a gente precisa falar cada vez mais sobre essa política da rede de cuidados, né? E de pessoas que possam dar esse suporte, né? Que possam fazer o que a gente faz lá no trabalho, de construir os caminhos possíveis com aquela pessoa, né? De olhar e falar, olha, talvez realmente essa pessoa tenha muita dificuldade para andar algum dia, mas hoje o que a gente pode construir é que essa pessoa consiga ficar esse tempo aqui para que você tenha 10 minutos nessa realidade. Então, ninguém vai cuidar dessa pessoa como você cuida, ninguém vai amar essa pessoa como você cuida, né, como você ama, mas o que essa outra pessoa próxima de você pode fazer, pode te dar alguma hora para que você possa ir ou voltar em algum lugar. E trazer cada vez mais o Estado para esse espaço, para essa discussão, para a gente poder ter esses espaços possíveis, né, de descanso, da pessoa se olhar enquanto indivíduo, né, fora dessa função de cuidado, né. A gente acaba que as relações afetivas dessas pessoas são muito atravessadas, né. A função de homem e mulher, né, no papel sexual, enfim, outros papéis sociais, acaba deixando de existir, né, em função de tudo isso. Por isso que é muito importante a gente falar sobre esse suporte, né, sobre essa construção da rede técnica, mas também da rede social, né, porque a gente se salva no coletivo, né, a gente cria um caminho no coletivo. Então, é muito importante que as pessoas com deficiência, as pessoas que cuidam de pessoas com deficiências também se permitam estar nesses coletivos da maneira possível, né? Para que possam encontrar sobrevivência. E diante disso tudo, existe também quem está ouvindo agora, quem está vivendo essa realidade, quem está nessa travessia em silêncio. Gente que precisa de palavra, de direção, de um respiro. E por isso eu perguntei a Cíntia o que ela diria para quem vive a realidade de acompanhar uma pessoa com deficiência. A primeira coisa que eu digo é: você não falhou. Maravilha. Você não está falhando. E que cansaço não é fraqueza.
isso também tem um atravessamento racial muito grande, né, Diego? Quando Sim. a gente fala sobre o cansaço e a fraqueza, Uhum. isso foi incutido na gente, né, durante muitos Sim. anos, enfim. Mas estar cansado não é ausência de amor. É sinal, na verdade, que você não devia estar sozinho, Sim. né? Eu acho que essa sensação de cansaço, de exaustão, ela evidencia cada vez mais o que a gente está falando sobre a necessidade do cuidar coletivo, né? Sim. É, que você não está errada, né, por se Uhum. sentir assim. Que eu te acolho, né, e desejo que você se sinta acolhido pelas pessoas e reforçar que o problema não é você. O problema não é a deficiência do seu filho, da sua filha. O problema é a falta de suporte, né? Uhum. O problema é a ausência das políticas públicas efetivas que não nos contemplam como deveriam, né? Nos contemplam enquanto sujeitos, nos contemplam enquanto cuidadores, e que cuidar não deveria ser um ato heróico diário, né? Mas uma responsabilidade Uhum. compartilhada, como a gente está falando aqui, de uma maneira religiosa e repetitiva, né? É Sim. importante a gente buscar ajuda e se permitir ser ajudado e ser escutado. A Grada vai dizer, né, que falar é um ato Uhum. político. E a gente precisa conseguir dar nome para as coisas que a gente está sentindo e encontrar pessoas que queiram ouvir e que estejam disponíveis para ouvir o que a gente tem para dizer, né? Nomear o medo, nomear o cansaço, nomear a frustração, nomear tudo o que está acontecendo, se unir com pessoas que estejam vivendo a mesma fase que você ou que já viveram a mesma fase Sim. que você, ou que não viveram, mas que estão dispostas a te ouvir, é muito importante e é o primeiro passo para transformar essa dor em movimento, né? Transformar Uhum. essa dor em possibilidade de construção de caminho. Porque eu costumo dizer que o desafio do meu trabalho, cuidando de pessoas que cuidam, não é dizer que a dor vai passar porque eu não sei se vai. Não é Uhum. dizer que aquela realidade vai mudar, porque eu não sei se vai. A gente trabalha juntos para construir um caminho possível, onde a gente consiga cuidar daquela dor de uma maneira que ela seja diminuída, onde ela seja compartilhada, onde a gente tenha pessoas que possam trocar com a gente para que a nossa vida tenha significado também, né? Porque viver para dar significado para alguém, ele vai pressupor que a gente tem algum sentido. Que a Sim. gente tem alguma razão própria para além daquele outro, né? Porque um dia a Uhum. gente não vai estar mais aqui, ou talvez aquele outro não esteja mais. E quem a gente é quando aquela pessoa não está? Sim. Então, se permita caminhar com pessoas nos momentos possíveis, nos momentos, Sim. nas políticas que tiverem disponíveis para você. Se permita que outras pessoas que façam iguais ou um pouco diferente, mas que querem de alguma forma estar perto de você em algum momento, que elas estejam, porque não há sobrevivência sozinha, não há sobrevivência nesse caminho solitário, né? A gente precisa de uma comunidade para que a gente possa encontrar um caminho, né, de cuidado para as pessoas e as pessoas com deficiência não estão fora disso, né? Então que a gente cada vez se aquilombe mais, que a gente cada vez se cuide mais, se una mais para trocar uns com os outros, né? Porque às vezes o meu filho não é o mesmo filho do outro, né? Às vezes o técnico vai te dar uma perspectiva ali de manejo numa crise, vai te dar um suporte ali numa questão alimentar, numa questão Uhum. técnica ou física daquela pessoa, mas a realidade do outro, às vezes a tecnologia que aquela pessoa encontrou, né? A tecnologia, Uhum. não só a tecnologia assistiva, mas aqui a gente Sim, fala da sim. tecnologia ancestral, né, nessa realidade, pode te acompanhar também, pode te contemplar. Sim, sim. Então, caminho possível é caminho junto, né? É um caminho que a gente se permite estar com outras pessoas. E é nesse momento que a gente vai pro intervalo. Eu não vou sair daqui sem te lembrar que o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, que não tem empresa defendendo pauta, não tem algoritmo decidindo profundidade. Ela existe porque pessoas acreditam e ajudam isso a funcionar. Pessoas que se comprometeram. Se o meu trabalho aqui já te ajudou a pensar melhor, pense em me ajudar a trabalhar melhor aqui. Você pode pagar 2 bebidas todo mês de Parentalidade Preta. O link é o apoia.se/parenta ou o Pix recorrente no pixparenta@gmail.com. As informações que você precisa para fazer isso acontecer estão na descrição desse episódio. É só chegar lá, não tem mistério. Se comprometer com Parentalidade Preta é um gesto simples, mas que tem um impacto financeiro gigantesco. Agora sim, a gente já pode voltar para a última parte do nosso episódio. A
A gente volta agora do nosso intervalo. Eu queria saber se você tem alguma mensagem que queira deixar para as pessoas que venham te ouvir agora ou depois, coisas que você acha que seria interessante que uma pessoa, de maneira geral, ouvisse de você. Nossa, que pergunta difícil, né? É. Mas a mensagem que eu deixo é: ufa, a gente precisa se escolher. Por mais difícil que seja a gente falar sobre isso, a gente precisa se escolher. E se escolher não quer dizer não escolher o outro, mas escolher Uhum. também o outro, né? Sim. E, como eu tava falando, cansaço não é fraqueza, né? É um Uhum. marcador, um termômetro de que a gente não devia estar sozinho. Sim. Então, o que eu digo é: se permita estar com outros, né? Porque sozinho a gente não sobrevive. A gente precisa de outras pessoas que possam ajudar a gente tecnicamente, mas também que possam compartilhar da mesma realidade que a gente vive e que Uhum. possam falar sobre os momentos difíceis, né? Que não venham com uma palestra pronta, mas que venham Sim. com os braços abertos para poder acolher, porque muitas vezes o que vai resolver aquele sentimento não é a solução, Uhum. mas é o abraço. Né? Sim. É a pessoa que vai estar ali do seu lado para dar suporte quando você quiser despejar tudo aquilo. E essa vai ser a solução que você vai encontrar, né? Porque quando o cenário ele tá dado, né? Quando a realidade está ali e a gente não consegue mudar, o que a gente muda é a forma como a gente chega nela, né? É a forma Sim. como a gente suporta ela. Então, se permita ver outras perspectivas, né, e ter pessoas que vão ser esse suporte, né, falar é importante, dar nome no que a gente sente é muito importante, e não, não, não cale as suas emoções, né, tenha como dizer, e para quem dizer isso é o caminho que vai guiar, que vai conduzir todo esse processo de saúde mental, porque não é a ausência da Uhum. deficiência, não é a ausência da doença, mas é construir os caminhos possíveis para que a gente consiga viver da melhor forma possível. Maravilha. Bom, a gente encerra por aqui. Agora a gente já tá em off. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição, a finalização, a distribuição e a promoção nas redes desse e dos demais episódios. Isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você contribui para a continuidade dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a essa série, O Mergulho, no parentalidadepreta.com. Me ajude a manter isso tudo funcionando, se comprometendo no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Por hoje é só e a gente se ouve no próximo episódio.